A gente conversou sobre algumas questões que a gente achava muito interessante falar, meio que seguindo a linha do que a gente vem tratando aí nos últimos encontros. E aí foram surgindo, né? Vamos falar sobre isso, sobre aquilo, sobre isso, sobre aquilo. E aí a gente pensou em trazer um tema que é extremamente pertinente, que é extremamente importante, mas com uma leveza, né? Fazendo colocações que possam ser bem pontuais, bem práticas, né? Para que a gente possa usar o que a gente trocar aqui de experiência hoje, de conhecimento, de informação no dia a dia, porque quando a gente fala desse tema que a gente vai falar, a gente está falando de algo que acontece diariamente, 24 horas por dia, né? Falar de vontade, falar de escolha é falar de vida, porque a vida gira em torno disso. Então, aí a gente pensando na leveza do que a gente ia falar, nós escolhemos o tema aí, né? Que vontade é essa? E aí depois vem uma colocação, você escolhe. E a ideia do tema era trazer esse questionamento, né? Assim, as minhas vontades determinam as minhas escolhas ou eu escolho as minhas vontades? Né? É uma pergunta que fica meio no ar e que não vai ter uma resposta efetiva, uma resposta pronta, uma resposta concreta, já que vontade e escolha são coisas que andam intrinsecamente ligadas, né? Extremamente ligadas uma à outra. Mas para a gente falar um pouquinho sobre vontade, sobre escolhas, é legal a gente ter primeiro um entendimento do que a gente está falando, e definição é o princípio, né, de toda a nossa conversa sempre. Então, quando a gente fala de vontade, a gente está falando de uma faculdade, né, vou colocar assim, de um mecanismo que é próprio do ser humano, né, que o ser humano tem nele, que é essa coisa do querer, né, do escolher, do livremente praticar ou deixar de praticar algo, ter alguma atitude e alguma ação, né? A vontade, ela é vista já, a gente fala às vezes força de vontade, isso é meio redundante, porque a vontade ela é vista como uma força interior já, né? O que é a nossa vontade? É uma força interior que impulsiona a gente a agir, ou a deixar de agir, né? Impulsiona sempre o indivíduo a realizar algo, ou a deixar de realizar, atingir seus fins, atingir seus objetivos e atingir seus desejos. Há até uma confusão quando a gente fala de desejo e vontade, né? A gente ouve muito grávida falar isso, né? Tô com desejo, porque vai além de uma vontade, né? A vontade a gente pode entender como algo, é uma intenção, né? Está ligada à intencionalidade do que a gente busca. Então, a vontade ela está mais ligada a uma capacidade de tomar uma posição, de ter uma ação, né? De tomar uma decisão diante de algo que nos aparece, né? Surge uma determinada situação e diante daquilo, diante daquele fato que eu estou vendo ali, eu vou ter uma reação ali. Ou diante desse fato, eu posso desejá-lo, eu posso rejeitá-lo, eu posso falar sobre ele, eu posso deixar de falar sobre ele. Então, tá ligado a algo que tá ali, à minha frente, né? E quando a gente fala de desejo, o desejo ele também é consciente, né? Ele parte do consciente. Por quê? É algo que eu projeto, né? Eu tenho consciência de um fim que eu quero alcançar, e em cima disso eu vou agir, né? Então o desejo ele está muito ligado a essa questão de uma atenção mesmo que eu direciono para alcançar um fim, para alcançar um objetivo, para alcançar um propósito. A gente chama isso na psicologia de atitude mental, né? Diante de um desejo, eu tomo uma atitude mental que vem projetada em algo que eu quero alcançar. Então, eu diante de uma situação me surge uma vontade de rejeitá-la, aceitá-la, de agir ou não agir. O desejo ele está mais ligado a algo que eu projeto, né? Que está lá na frente, que eu posso almejar e que eu posso sonhar, e tem a ver mais com as nossas emoções, né? É um pouquinho mais, é uma representatividade mais profunda. Por quê? Porque o desejo sempre busca, no final, uma fonte de satisfação. Né? Meu desejo sempre vai me levar em direção a algo que vá me produzir boas sensações,
satisfação mesmo, prazer, né? Falando português bem claro, vai me trazer prazer. Nem sempre nossas vontades vão nessa direção, mas o desejo normalmente como ele é dirigido, né, nesse sentido do que eu desejo realmente, do que eu busco, então eu projeto na minha mente, eu faço projeções em cima daquilo. E as minhas vontades, elas já estão mais ligadas a algo que está acontecendo, algo que aparece, que surge na minha frente, um pedaço de bolo, né? Algo assim, que vai me gerar uma vontade ou não, e eu vou lidar com aquilo ali, com aquele objeto mais presencial. Na área da psiquiatria e da psicologia, a gente usa um termo chamado volição, que normalmente as pessoas traduzem como vontade. Mas eu vou dizer que a volição, ela é meio que assim, vem a vontade e depois vem a volição, porque a volição é o ato de escolher, né? Então, a volição já caminha, né, entre a vontade e a escolha. É aquela ação mesmo da escolha, da decisão, né? É um processo de percepção do indivíduo mesmo, que vai levá-lo a decidir praticar uma ação ou não. A gente costuma dizer que essa é uma das principais funções psicológicas, né? Porque é ela que controla essa coisa mental do ser humano, né? Tem a vontade, que gera, né, aquela pulsão, aquela força dentro de nós, e a partir daquilo eu tenho que agir, eu tenho que escolher, eu decidir o que eu vou fazer ou deixar de fazer. Então é isso que me gera um movimento, né? A volição, ela está entre aí, eu costumo dizer que ela está entre a vontade que me vem e o ato que eu vou executar, né? A escolha que eu vou fazer. Eu até escrevi aqui uma frase para não esquecer de falar para vocês do ato volitivo que a gente chama. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sim, para falar no português mais tranquilo de entender, né? O ato volitivo é aquela hora que a gente fala eu quero ou eu não quero, né? É justamente quando eu vou partir já para uma escolha, para uma decisão. A gente tem algumas teorias quando a gente fala de vontade, porque a percepção que às vezes a gente tem, se tratando de vontade, é que a gente tem uma ilusão de que primeiro vem o pensamento, a vontade, e depois vem a ação, depois vem um movimento em direção àquela vontade. Existem alguns estudiosos que falam que a gente faz, na verdade, o processo inverso, pela questão intuitiva mesmo, né? Muitas vezes primeiro vem o ato e depois o pensamento em relação àquele ato. Muitas vezes a gente faz esse processo inverso. Por isso que às vezes dá uma confusão, né? Será que a minha vontade dirige minhas escolhas? Será que eu escolho as minhas vontades? Porque envolve todo um contexto psicológico nosso, todo um histórico, e tem a ver sim, né, com as experiências que a gente tem no meio que a gente vive, né? A vontade não se resume apenas à pessoa, né? Tem a vontade da pessoa que se soma aos motivos pelas quais ela acha que deve fazer ou não deve fazer, que se soma ao meio que ela está ali interagindo e que às vezes cobra, né, dela uma atitude, uma escolha, um posicionamento. Então, a soma dessas coisas é que vão gerar um movimento, que vai gerar o ato, a atitude, enfim, né? Se confunde, né, na verdade, entre o que é meu, né, o que é minha vontade, o que é motivo da pessoa e o que está no meio que acaba exigindo dela alguns posicionamentos. Então, fica tudo muito ligado. Quando eu falei da redundância, né, da força de vontade, porque vontade já é uma força, mas por que a gente usa muito e escuta muitas pessoas falarem de força de vontade? Você precisa ter força de vontade. Você quer emagrecer, você precisa ter força de vontade. Você quer alcançar uma formação, você precisa ter força de vontade. Quando a gente usa esse termo, na verdade, a gente está dirigindo o nosso pensamento para uma capacidade de autocontrole, né? Uma capacidade para realizar as nossas intenções. Se vontade é intenção, a gente pensa como força, né? Eu preciso ter força para realizar essas intenções. E é um desejo de ter controle, né? A gente está querendo buscar um autocontrole, é um controle das ações mesmo, né? De como eu vou agir, ou às vezes um controle de poder inibir os comportamentos impulsivos, porque a gente age por impulsão diversas vezes.
né? Então, quando a gente fala de força de vontade, é como se eu tivesse mesmo preparando a minha psique, a minha mente para esse enfrentamento, né? Me preparar para agir ou me preparar para não agir quando eu preciso ficar calada, quando eu preciso ficar quieta. Por isso que a gente usa muito esse termo força de vontade. Acho que as coisas vão ficar mais claras a hora que a gente começar a falar de escolhas, porque, como eu disse, as coisas estão muito ligadas, né? Mas, basicamente, o que eu quero dizer para vocês, vontade é natural, existe na gente, mora na gente, é um mecanismo nosso, do ser humano, e é um mecanismo que o indivíduo utiliza aí para ter esse movimento do querer, né? Para ter esse movimento da ação, para poder se sentir livre para agir ou não agir, para praticar ou não praticar, tá? E a volição, como eu disse, já vai caminhar para a ação mesmo do escolher. Então, ela fica aí nesse entre vontade e escolha. Para a gente falar de escolhas, tem tanta coisa, né, que a gente pode falar sobre escolhas, mas eu pensei da gente dividir isso em aspectos, né? Que aspectos têm as nossas escolhas? Para a gente poder ter mais clareza, que eu acho que essa é a parte mais aplicada da nossa conversa de hoje, a parte que vai mais nos ajudar a pensar melhor as nossas escolhas ou a agir melhor diante das nossas escolhas a partir de agora, né? Porque às vezes a gente simplesmente acha que está entre a cruz e a espada e tem que decidir, tem que fazer uma escolha, tem que tomar uma decisão. Mas as nossas escolhas envolvem dimensões. Então, para a gente pontuar e vai ficar muito tranquilo, eu vou falar agora, talvez no começo fale, nossa, que dimensão, como que é isso? Mas daqui a pouco eu vou dar um exemplo que vai ficar super tranquilo da gente conseguir absorver isso, né? Então, eu vou falar em 3 aspectos que eu vou chamar de dimensões, tá? São 3 dimensões aí para a gente pensar sobre escolhas. A primeira dimensão que eu vou pontuar é a dimensão cognitiva. Na psicologia, tudo que se trata de cognição, cognitivo, tem a ver com percepção. Então, tem a ver com pensamento, com atenção, com ideias, com crenças, tudo que é voltado para essa parte, né, do nosso mental mesmo, do nosso pensar, tá? Então, a dimensão cognitiva em relação à escolha, ela vai envolver justamente o que eu penso sobre as escolhas que eu fiz ou que eu ainda vou fazer, tá? Quando eu falar dimensão cognitiva da escolha, nós estamos falando sobre pensar, sobre nossas ideias, sobre nossas crenças, sobre as nossas percepções em relação a uma escolha que eu tomei ou que eu tenha que tomar. Nós vamos falar dos dois aí, tanto no passado quanto no futuro, tá? Então, reserva, dimensão cognitiva, pensamentos em relação a escolhas. A outra dimensão que envolve as nossas escolhas, ou que age, né, em cima, antes das nossas escolhas, é a dimensão emocional. Emoções mesmo. O que eu sinto olhando para aquela escolha que eu fiz ou que eu ainda vou fazer. Que tipo de sentimentos envolve? Então, dimensão cognitiva, pensamento, dimensão emocional, emoções, sentimentos que envolvem para que eu tenha tido aquela escolha, tenha feito aquela escolha, ou para que eu vá ter essa escolha, tá? E a terceira dimensão é a dimensão comportamental, que é o ato em si, né? Que é o comportamento que eu tomo ou que eu vou tomar, né? Eu fiz uma escolha, diante dessa escolha tem uma ação, que é esse comportamento, tá? Então, dimensão cognitiva, pensamento, dimensão emocional, sentimentos, dimensão comportamental, ação, comportamento, o ato em si. A gente costuma diferenciar escolhas boas e ruins, se foram boas ou se foram ruins, mas hoje a gente vai ter um outro olhar. Isso vai trazer uma leveza até para essa questão das escolhas, porque parece que às vezes fica uma pressão tão imensa em cima da gente em relação a escolhas. E hoje a gente escuta muito, né? Deixar de escolher é uma escolha já. Fazer é uma escolha, mas não fazer também é uma escolha. A gente ouve muito por aí isso, né? Em muitas palestras, em muitas colocações, as pessoas costumam dizer isso. Mas aí a gente fica assim, mas então não foi legal? Foi bom? Foi ruim ou não foi bom? Isso acaba trazendo uma pressão. Para tirar um pouco essa pressão, a gente vai colocar de uma outra maneira isso hoje aqui.
nós vamos colocar que existem escolhas parciais e existem escolhas integrais. Quando a gente fala de uma escolha parcial, a gente vai falar de uma escolha que talvez só tenha dado atenção a um ou dois desses aspectos que eu coloquei para vocês aqui, do cognitivo, emocional e comportamental. Então, uma decisão, uma escolha, uma decisão em cima de apenas um aspecto, eu agi por impulsão do sentimento, por exemplo. Então, agir na dimensão emocional. Ela é uma escolha parcial. Ou eu agi, como eu tive atitude, tenho o comportamento mais a emoção, então foram duas dimensões que eu abrangi. Mas eu deixei de abranger a dimensão do pensamento, da cognição. Quando a gente fala de uma escolha integral, trazer mais segurança em relação ao que eu fiz ou ao que eu estou fazendo, por quê? Porque ela vai envolver as três dimensões, que é o pensamento, eu vou validar meus pensamentos, eu vou validar o sentimento em relação àquilo, e aí sim, eu vou olhar para esse comportamento que eu tomo, ou que eu vou tomar ainda de uma outra maneira, tá? Então, sempre vamos tentar trazer para a gente. Eu posso fazer escolhas parciais ou integrais. E aí vão vir as consequências. Aí a gente vai saber se é bom ou ruim. Porque uma escolha parcial, ela pode trazer desconforto. A escolha integral, ela já traz mais segurança. Vamos para os exemplos que aí vai ficar mais tranquilo. Deixa eu só olhar, a gente não tem nenhum João e Maria aqui, não, né? No nosso grupo? Não. Eu vou usar esses nomes, às vezes tem, aí vai dar a impressão que eu estou sugerindo algo. Então, vamos lá. O João vai lá e pede a Maria em casamento. Tá? Ele foi lá e agiu. Ele teve uma dimensão... foi a parte comportamental da escolha dele. Dimensão comportamental. O comportamento dele foi ir lá e pedir a Maria em casamento. Ação. Tá? O ato, o comportamento dele foi esse. Então, ele atendeu a esse quesito, dimensão comportamental. Foi lá e pediu a Maria em casamento. Aí ele pensa que a escolha que ele fez foi boa, foi legal, foi certa. Tá confortável para ele em relação... Quando ele pensa sobre essa escolha, tá positivo, tá tranquilo. Para ele foi certo, foi correto. Ele atendeu a dimensão cognitiva, a dimensão do pensamento, certo? Então, ele já atendeu duas dimensões aí para a escolha que ele fez de pedir a Maria em casamento. Ele teve atitude e ele pensou sobre ela e foi positivo. E depois, ele sentiu-se muito feliz com a escolha que ele fez. Ele olhou para Maria e falou, que ótima escolha que eu fiz, que mulher maravilhosa que eu escolhi, ótimo, perfeito. Então, ele atendeu a dimensão emocional, né, na escolha dele. Ele atende a dimensão do comportamento, a dimensão do pensamento e a dimensão do sentimento. Englobou as três. Ele fez o que a gente chama de uma escolha integral. Nessa escolha integral, ele se sente confortável. Nessa escolha integral, não há dúvida. Nessa escolha integral, não há questionamento. Né? Percebe como é tranquilo? Né? Foi uma escolha concreta, uma escolha que envolveu todas as minhas faculdades, que eu preciso ali colocar, né? Para fazer a minha escolha. Tá tranquilo para ele, João tá decidido, tá tudo certinho, tá tudo em paz. Vamos para um outro exemplo. O Davi pediu para casar com a Joana e casou. Mas ele sabia que ele não amava a Joana para casar. Então, assim, ele teve a dimensão comportamental da escolha dele, ou seja, ele foi lá e agiu, ele casou-se, né, pediu em casamento e se casou. Quanto à dimensão cognitiva de pensamento, ele sabe que verdadeiramente ele não amava a Joana para casar. Então, isso já gerou um desconforto, já bateu meio que de frente com a escolha que ele fez, né? E aí, se ele tem esse pensamento de que ele não amava tanto, o resultado na dimensão emocional é que vai produzir o que nessa relação? Afastamento, frieza, uma série de sentimentos desconfortáveis, percebe? Bom, se o meu pensamento está dizendo que eu não amava, mas mesmo assim eu casei com ela, a minha emoção vai acabar se traduzindo dessa forma. Eu vou me distanciar, eu vou ficar frio, eu vou evitar, né? Eu vou ter um relacionamento muito superficial. Então, a gente percebe, pode chamar essa escolha do Davi de uma escolha parcial, onde ele gera dentro dele mesmo um conflito, onde ele entra em dúvidas,
ele tem uma sensação de desconforto, porque ele simplesmente foi lá e agiu, sem fazer essa elaboração de pensamento, de emoção, antes de fazer essa escolha. Então, quando a escolha é parcial, que ela não atende a essas dimensões, tá? Aqui é um exemplo que exemplo não, aqui são colocações que eu estou fazendo para vocês, que a gente possa utilizar como ferramenta em momento de escolhas, tá? Não são só esses pontos, mas são pontos que eu estou tentando pôr de forma prática para que a gente pense. Todas as nossas escolhas vão envolver não só a nossa vontade ou desejo de conquistar algo, né? Vai envolver o nosso pensamento em relação àquilo, a nossa razão, né? Vai envolver o sentimento, as emoções, os resultados que eu vou ter ali no contato com as pessoas quando eu tiver essa escolha, porque vai me trazer questões emotivas, questões sentimentalistas, e eu preciso pesar isso. E vai envolver o ato em si, né? De eu ir lá e fazer a escolha e gerar essa sensação realmente do poder da decisão, tá? Então, acho que esses dois exemplos aí ficam bem tranquilos da gente entender. Para uma escolha não deixar a gente tão desconfortável, tão questionando se foi boa, se foi ruim, tão na dúvida, é importante que ela aborde esses aspectos, né? Das dimensões aí todas que a gente tem que envolver. Ah, Daiane, como é que eu faço, então, para ter uma escolha, para conseguir fazer escolhas integrais, escolhas mais concretas, né? Como tudo que se diz respeito a nós seres humanos não tem receita pronta, porque se tivesse não funcionaria, não dá para eu chegar aqui, olha gente, agora eu vou dar receita de vida para vocês, vai ser ótimo, vocês vão usar e vai funcionar para todo mundo. Não, porque a minha receita vai embutida das minhas emoções, dos meus sentimentos, da minha forma de ver a vida, das minhas crenças, que não tem sentido e significado para vocês. Né? Para vocês tem outras coisas que fazem sentido e significado, e não as mesmas que as minhas. Então, tudo que a gente fala em relação à vontade, desejo, escolha, tudo que envolve mente do ser humano, atitude do ser humano, como eu disse, está ligado ao meio, está ligado ao contexto, está ligado à história de vida das pessoas. Não dá para ter receita. Mas, hoje a gente já está tendo uma base aqui, né? Então não dá para saber como fazer uma escolha integral? Dá para a gente ter um parâmetro agora. Né? A gente está aprendendo aí que antes de fazer uma escolha, a gente tem que pensar sobre aquilo. A gente tem que argumentar diante daquilo em relação às ideias que temos sobre tal coisa, em relação às crenças e os valores que temos sobre tal coisa. A gente tem que pesar as nossas emoções naquilo também, né? Tem que ter um equilíbrio aí de razão e emoção para que a gente possa agir. E isso trazer para a consciência, fazer mesmo uma conscientização ou vou usar até uma palavra diferente aqui, não é nem conscientização, uma consciencialização, vamos usar uma palavra bem comprida e pesada, trazer para a consciência mesmo esse peso, pensamento e emoção. Talvez esse seja o segredo para a gente conseguir fazer escolhas mais integrais, escolhas que atendam mais aí as nossas vontades, as nossas expectativas. Se eu faço escolhas, é muito tranquilo da gente pensar na prática. Se eu faço escolhas ouvindo só os meus pensamentos, eu vou só para o lado racional da coisa, né? E quando eu vou só para o lado racional, eu gero um conflito com as minhas emoções, normalmente. Eu quero ser prático, não. Vou pensar, eu tenho que ser pontual, vai ser assim. Aí eu elimino todo o meu sentimento em relação àquela escolha, aquele ato que eu vou executar e vou ali na razão. Como se eu conseguisse colocar os meus sentimentos numa caixinha fechada e que eles nunca mais fossem aflorar. Isso não existe. Então, em algum momento vai gerar esse conflito, as emoções vão ficar conturbadas porque eu agi de forma extremamente mecânica, né? Extremamente racional. Se eu, por outro lado, vou agir só por emoção, se eu vou em cima só da minha emoção para tomar atitudes, para ter ações, eu vou ser impulsivo. Sabe aquelas coisas que a gente não fala quando está com raiva, a gente fala um monte de besteira. Quando a gente está alterado, a gente age, né, na impulsividade, né? Uma vez eu ouvi um pastor falando sobre isso. Não tome decisões baseado em emoções, não tome decisões no momento do que você está alterado, que vai ser a pior decisão da tua vida, né? É como se você excluísse, né, nesse aspecto, você exclui a razão. E aí é só impulsividade, é euforia. Sabe aquela coisa eufórica?
E quando a gente vai por esse lado, a gente deixa de pensar nos riscos, a gente deixa de pensar nas consequências. E aí vem arrependimento, com certeza. É como se eu fosse vou dar um exemplo aqui, numa pedra bem alta, à beira de um mar, sei lá, 10 metros de altura, e falasse, eu vou me jogar e vou pular. Né? Totalmente eufórica por aquela paisagem, aquela água verde bonita, eu vou pular. E sem pensar que eu não fiz uma preparação de respiração, de mergulho, do impacto que meu corpo vai causar, vai ter a hora que bater na água. Quer dizer, eu vou agir naquele... E aí, o risco, né? O risco provavelmente é de morte, né? Basicamente. Ou de um problema sério, de me causar um problema sério. Então, percebe como não dá só para ir para o lado cognitivo, nem só para o lado emocional? Que a gente tem que balancear isso para que aí venha assim o ato, né? Isso vai nos ajudar a fazer escolhas mais pontuais. Essa é uma super dica, né, gente? Assim, não tome decisão baseado em emoção, não tome decisão na hora do fuar, não tome decisão na hora do aperto. Eu sei que tem momentos que a gente passa por situações que exigem da gente, por isso que eu falei do meio também, né? Tem a ver com a cobrança, às vezes, à volta. Você tem que tomar uma atitude ali, independente da tua vontade, você está numa situação de trabalho, numa situação, né, como o Gil colocou agora há pouco, né, do próprio Jadir com a mãe dele, enfim, tem situações que a gente está lá, a pessoa está ali na internação, você tem que decidir por ela. Tem horas que a gente precisa, né, pensar rápido, mas que seja em segundos, que a gente tenha essa ponderação, né, de poder pensar, mas também colocar emoção, também colocar razão, para que a gente possa se sentir um pouco mais seguro em relação às nossas escolhas, né? A gente pode dizer dessa forma que a vontade, ela soma instinto, né? Os nossos instintos naturais de fome, medo, né? Todas as reações que a gente tem como animais que somos. Ela soma afeto, que é a parte emotiva, e ela soma o intelecto, né? Daí o nosso poder de julgar e decidir, porque a gente vai balancear esses aspectos. Então, nossas vontades giram em torno disso. Alguns estudiosos colocam a vontade como impulso cego, né? Assim, tô com vontade, vou lá e faço, tô com vontade, vou lá e como, tô com vontade, vou lá e executo. Outros já colocam como uma luta pelo poder, porque existe um conflito, né, interno quando a gente fala de uma vontade. Então, eu estou lutando pelo meu poder de decidir, de julgar, de efetivamente poder tomar decisões, né? Essa ideia da vontade, ela é muito usada pela gente, né? Essa coisa da vontade. Tem horas que a gente coloca, alguém pergunta, mas por que você fez isso? Eu estava com vontade, fui lá e fiz, né? É a resposta mais prática. Fui lá e fiz, estava com vontade. É como se a gente justificasse, né, a parte instintiva, assim. Eu quis, eu não quis, eu quis, eu não quis. E aí a gente tira a responsabilidade que vem com a nossa vontade. Por outro lado, a gente às vezes fica esperando ter vontade de fazer algo. Gente, tem vontades que nunca vão vir. Não adianta sentar e esperar, sabe assim? Por exemplo, eu sei que eu quero emagrecer e aí eu preciso, sei lá, fazer uma atividade física. Se você sentar e ficar esperando a vontade de fazer atividade física vir aqui e pairar sobre você, esquece, essa vontade não virá. Então, as vontades, a gente percebe que elas são alimentadas, né? Por todo o nosso contexto de história de vida e pelas coisas que a gente alimenta mesmo. Se a gente falar até do aspecto espiritual, vontade de orar? Mentira. Só se você está num nível espiritual já bem elevado mesmo, que a vontade está batendo. Mas assim, falar, vou esperar bater a vontade de eu fazer uma oração essa madrugada, ou de eu fazer um jejum de 5 dias. A gente não vai ter essas vontades se a gente não estiver alimentando, né, esse tipo de questão no nosso pensamento, na nossa mente. Todas essas dimensões que eu falei que regem a gente, elas estão intimamente ligadas àquilo que a gente tem plantado nos nossos pensamentos, aquilo que a gente tem plantado de emoções na gente, né? E aí tem todo um contexto aí por trás. Então, assim,
Quando é bom, eu justifico que, me deu vontade, eu fiz. Nossa, mas você foi grossa. Me deu vontade, eu falei mesmo. Aí, quando é pro outro lado, então é que eu não tenho vontade. Percebem como a gente usa a vontade como ferramenta para ficar na zona de conforto? De automanipulação mesmo, de autossabotagem, né? Assim, quando ela me serve, estava com vontade. Me deu uma vontade, eu fiz. Quando ela não me serve, então sabe o que é? Tô esperando ter vontade. Eu não tô tendo vontade, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com aquilo que a gente tem alimentado. Grande parte das coisas na nossa vida só vai acontecer se a gente fizer acontecer. Não adianta ficar esperando a vontade, não. Eu tenho que ter um desejo, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter algo lá na frente que estimule, que eu saiba que vai me trazer uma satisfação, que vai me trazer um resultado. E em cima disso, eu produzi vontade, né? Eu produzi uma força que me capacite a executar o que eu preciso para alcançar o objeto final do desejo, né? Então, tem coisas que só vão acontecer se a gente fizer. Não adianta ficar esperando que as coisas... eu quero uma promoção no meu trabalho, eu tô aqui esperando de Deus. Você vai esperar de Deus, mas e a tua parte de fazer algo para que você conquiste aquilo? Você vai esperar ter vontade? Porque a vontade de conquistar a vaga é grande, mas a vontade, às vezes, de se preparar para essa conquista da vaga, de estudar para melhorar o teu trabalho, não é nenhuma. E a gente precisa ponderar isso, né? Eu sei que é difícil, tal, que eu tô falando para mim também, não tô falando só para vocês, não. Mas a gente precisa parar de usar essa desculpinha, né? Da vontade, mais vontade, menos vontade, que a gente transforma as nossas vontades como desejo de grávida mesmo, né? Parece que assim, tem que ser atendido. Aquela coisa da infantilidade que habita em nós, às vezes, de bater o pé e falar, eu quero. A criança no mercado querendo chocolate, se jogando no chão. É minha vontade, eu quero que minha vontade seja atendida. E a gente, às vezes, faz isso até com Deus. A gente quer impor, né, nossas vontades. É minha vontade, eu quero que minha vontade seja atendida. A Bíblia fala demais de vontade. Se você procurar textos falando sobre vontade de Deus principalmente, você vai ter um monte, né? A vontade do Senhor. Aí você lê lá, Abraão fez não sei o quê porque essa era a vontade do Senhor. Fulano de tal fez não sei o quê porque essa era a vontade do Senhor. E a gente usa muito isso, né, gente? De falar, eu quero viver sob a vontade de Deus, eu quero experimentar a vontade de Deus para a minha vida. E uma das coisas para a gente já desmistificar isso a vontade de Deus já foi manifesta. Já foi manifesta em Cristo. Quando Cristo materializou aqui na Terra, foi a materialização da vontade de Deus para nós. A salvação, né? Nos tirar do pecado, nos tirar de escolhas erradas, nos trazer para um outro universo. Então, já foi materializada a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela está imposta na Bíblia em diversos textos para nós. Por exemplo, quando ele fala, ama o Senhor teu Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo, ele está dando ordem ali. Ele está dando, vocês vão ter que escolher isso, né? A minha vontade é que vocês escolham amar, porque o amor é uma escolha, né? A gente acha que amor é sentimento, que amor é, né? Amor é escolha. É olhar para alguém e falar, poxa, que legal, olha, isso me atrai, aquilo é legal. Tem esse defeito ali, porque não é só o que atrai. Às vezes a gente quer falar de amor, a gente quer só falar das qualidades, né? Mas o amor vai além disso. O amor é aquele que tudo supera, tudo suporta, então ele olha os defeitos também. Tem aquele defeito, mas isso eu tolero. Eu vou escolher amar, eu vou escolher dar minha atenção para aquela pessoa, eu vou escolher demandar o meu tempo com ela, eu vou escolher passar tempo com ela, eu vou escolher conversar com ela, eu vou escolher estar com ela. Percebe como a gente ama, a gente não sabe nem quem é, a gente quer ver a cara, mas já tem aquela coisa, a gente acha que já é amor. Mas se você, a partir do momento que... Gente, o Judas está falando que travou. Travou para vocês também? Já voltou, foi rápido. Dá um toque aí no... Já voltou. Tá. Pode prosseguir. Se a gente pegar uma criança...
se a gente pegar uma criança assim que ela nasce, separada da mãe, é improvável que elas desenvolvam um sentimento de amor um pelo outro. Né? Assim, a mãe doou o filho, sei lá, e aí teve essa separação. Eles podem até em algum dia depois se reencontrarem, mas o sentimento de amor é gerado no convívio, né? Por quê? Porque é uma escolha. E talvez depois essa criança, quando reencontra a mãe, escolham se amar em algum momento. Mas você precisa desenvolver. Então, a vontade de Deus, ela se manifesta para a gente de diversas formas na Bíblia, né? Mas a materialização dela foi Cristo, né? Cristo já veio para ser o exemplo da vontade de Deus para as nossas vidas, a vontade, o desejo da salvação, a questão da vontade de que fôssemos como Cristo, né? De que imitássemos Cristo em todos os seus aspectos, né? De ser manso, de ser humilde. E se a gente parar para olhar as ações de Jesus na Terra, gente, vamos falar, acho que Jesus teve muita vontade. Às vezes eu brinco até assim, né? A gente não pode atender todas as nossas vontades, porque tem horas que eu tenho vontade de matar alguém. E aí vem uma vontade de matar mesmo, né? Acho que se eu deixasse a vontade manifestar no instinto, eu mataria. Acho que todo mundo já sentiu isso em algum momento. E aí, assim, não dá para atender porque eu sei das consequências disso, né? A gente para, pensa e sabe. Mas eu penso que Jesus, na forma de homem, ele teve esses enfrentamentos de vontades, né? Quando ele entrou lá no templo e saiu mandando todo mundo para fora, quebrando tudo, acho que a vontade dele é meter a mão nos caras mesmo. Ele quebrou as coisas para não bater nas pessoas, né? Porque se ele fosse atender uma vontade da carne ali, ele teria feito mais, né? Vocês estão vendendo coisa aqui no templo, o que vocês estão fazendo aqui? Palhaçada é essa, né? Então, e outras vontades que Jesus deve ter tido, né, diante de diversas situações, mas que ele está sempre ali, né, na conexão com o Pai. Ele sempre fala, Pai, seja feita a tua vontade, né? A vontade, talvez, de, naquele momento do sofrimento até o Calvário, a vontade de dizer, né? Ele até disse, se possível, passa de mim esse cálice e tal, mas ele estava ali para cumprir a vontade de Deus. Né? É uma abnegação, uma negação total da minha vontade para servir a vontade de Deus. Para que a gente tenha esse processo de mudança aí, né? De trabalhar em cima do nosso querer, das nossas escolhas, da nossa vontade, a gente precisa ter coragem. Sabe coragem para quê? Para olhar para a gente mesmo. Olhar para a gente e falar assim, bom, aqui onde eu tô não tá legal. Eu quero sair daqui. Eu quero ter mudança, né? Não é uma coragem do agir, mas uma coragem de olhar para si, né? De olhar para dentro de si. Porque isso que a gente está falando, tudo isso que a gente está falando aqui é para a gente mergulhar no autoconhecimento mesmo. Para eu olhar para mim, para eu ter maior percepção dos meus pensamentos, maior percepção das minhas escolhas, maior percepção do quanto eu tenho agido na impulsão, do quanto eu tenho agido só na razão, do quanto eu tenho ignorado as minhas emoções, né? A Bíblia também traz resposta para a gente em relação às escolhas, né? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio para fazer escolhas, né? Ele pôs lá Adão e Eva no paraíso, falou, tá tudo aí, ó, só ali vocês não mexem, beleza? Mas escolha de vocês. E aí eles tiveram a atitude que eles tiveram, que qualquer um de nós talvez teríamos lá. E a gente no dia a dia tem escolha, até escolha de servir a Deus, né? Deus nos deu esse livre-arbítrio de escolher. Ó, se quiser vir por mim e me seguir, é assim que funciona. A banda aqui toca desse jeito, se vocês quiserem. Vocês vêm, se vocês não quiserem, fique à vontade. Porém, a gente segue por quê? Porque a gente sabe o resultado de seguir, a gente sabe o resultado de ir atrás, em busca da vontade de Deus, que é o céu, né? Que é a recompensa satisfatória de um desejo lá na frente. Lá em Romanos, né, acho que é que a Bíblia fala sobre que Deus vai retribuir a cada um conforme o seu procedimento. Que é isso? Vai retribuir cada um conforme o seu comportamento, conforme as suas escolhas, conforme o seu posicionamento, diante das vontades, diante de tudo que nos é oferecido, diante de tudo que a gente precisa encarar e decidir, né? Então, se eu sei disso, que a gente é retribuído, a gente como cristão acredita que a gente é retribuído por Deus a partir daquilo que a gente faz, daquilo que a gente executa, eu também já começo a olhar para as minhas vontades de uma outra maneira, né? Nós temos vontades carnais, nós temos vontades que às vezes parecem super legais, porque elas mexem com o lado do nosso prazer, né? Do prazer momentâneo, do prazer físico, que excluem da gente na hora, naquele momento, a questão dos nossos valores, das nossas responsabilidades. A gente tem muito isso. Só que quantas escolhas a gente já fez em cima dessa emoção, em cima dessa impulsão, e que depois gerou na gente
só arrependimento, só mal-estar, só desconforto, né? Diversas. E as nossas escolhas parciais, para a gente não falar escolhas ruins, vamos falar parciais, elas não são de todo ruim, de toda negativa, né? Elas não são de tudo negativa. Por quê? Porque elas nos fazem refletir, né? Se naquele momento eu agir na impulsão, deu um resultado que não foi muito legal, no próximo momento que eu tiver que agir, eu não vou agir tão na impulsão, eu vou usar mais minha razão. Se naquele momento eu fui muito racional e deixei de lado a minha emoção, deixei de colocar sentimento naquilo e não trouxe um resultado legal, eu agora tenho a oportunidade de pensar em outras escolhas de uma outra maneira. E a gente vai continuar, gente, fazendo escolhas, mesmo com tudo que a gente está falando aqui. A gente vai ter momento que, dependendo da situação, dependendo do que tiver colocado, dependendo das minhas vontades, que tem a ver com todas as minhas emoções, tudo que eu já vivenciei, a gente vai acabar colocando, como diz o outro, né, o carro na frente dos burros, e vai acabar fazendo escolhas parciais. Não vai ter jeito. E é por isso que a gente tem que saber que a gente está num movimento de autodesenvolvimento, de processo, né? E que esse processo faz parte, a gente fazer escolhas parciais, ter o arrependimento, para que na próxima a gente faça escolhas mais assertivas. A Bíblia deixa isso claro também, né? A Bíblia fala muito sobre a gente perseverar. O que é perseverar? É justamente isso. De vez em quando, olha, sabe esse procedimento que Deus está pedindo? De vez em quando vocês vão dar uma rateada aí no procedimento. Mas perseverem para chegar nessa vontade de Deus que vocês tanto querem. E eu estou colocando bem essa questão da vontade de Deus, porque eu acho que é o que todo mundo aqui busca, né? Anular um pouco as nossas vontades que são muito carnais e que nos levam para um lado de colher muito arrependimento e seguir mais a vontade de Deus, que tem mais a percepção, não é limitada a percepção, né? A percepção de Deus está lá nos pensamentos de Deus, nas emoções de Deus, que são imensos e perfeitos. E não aqui dentro dessa caixinha minha só, né? Em volta só das minhas emoções, só dos meus pensamentos, né? Para a gente poder receber o que Deus prometeu, né? A gente quer se submeter à vontade dele também. Então, eu estou levando para esse lado da vontade de Deus para a gente justamente entender que se a gente escolhe, né, fazer a vontade de Deus, é escolher que Ele nos ajude nessas escolhas, nessa vontade própria que a gente sente às vezes e que às vezes foge dos nossos padrões e parâmetros de valores, que fogem dos valores do que Deus tem pra gente, né, verdadeiramente. Às vezes a gente abre um pouco mão aí e é sempre a coisa do homem, né, de atender a um prazer imediato, de suprir algo em si.